Fala, Matheus, teu irmão Lucas Montano aqui. Na semana passada tu me perguntou como é que tu poderia aprender a programar, uma linguagem de programação para começar. E eu falei para ti, começa pelo JavaScript, que é uma linguagem de programação simples. Eu percebi que embora tenha muito conteúdo sobre JavaScript, eu não consegui achar nenhum link para te passar que mostrasse do zero, ou melhor, do -1 até o zero, digamos assim. Qual que é o primeiro passo para entender esse mundo de programação. Então eu decidi gravar esse vídeo para que tu possa começar os teus estudos. Também é um vídeo que faz muito tempo que a Sara tem me pedido para fazer, que ela vê que tem várias pessoas aqui no canal que estão recém começando a programar ou nem sabem ainda o que é programação, o que é uma linguagem de programação. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é uma linguagem de programação, o que é a linguagem de programação JavaScript, qual que é a diferença dela entre outras linguagens aí conhecidas. E vamos baixar uma IDE, eu vou explicar o que é uma IDE e vou mostrar dois comandos básicos que qualquer linguagem de programação vai possuir, tá bom? Então vamos começar pelo que é JavaScript. Eu achei um artigo aqui e eu vou ler ele, porque eu não sou muito bom dessa parte teórica, então eu vou ler o artigo aqui que é da Stanford, da Universidade de Stanford, que explica o que é o JavaScript, tá bom? Então, JavaScript é principalmente uma linguagem do lado do cliente. O que isso significa, uma linguagem do lado do cliente? É que o JavaScript ele foi criado na década de 90, lá em 1990, na empresa Netscape, que era um navegador, assim como tu tem hoje o Firefox, o Chrome, né, o Internet Explorer, o Netscape era um navegador. Quando o artigo aqui diz que JavaScript é uma linguagem do lado do cliente, isso significa que ela roda no navegador. E por que cliente? Porque o navegador está instalado na tua máquina, que tu é o cliente do site, certo? Então tu tem o lado do servidor, que é algo que está rodando, uma linguagem que está rodando no servidor por trás do site, e tu tem a linguagem que roda para deixar o site mais dinâmico, que roda no teu navegador, certo? Hoje em dia o JavaScript ele já não roda somente no cliente, no client, porque existe algo chamado Node.js e também outra novidade aí chamado Deno, que possibilita que tu rode o JavaScript não no cliente, mas no servidor. A gente vai falar disso talvez em outro vídeo. Então, para entender primeiro o que é uma linguagem de programação, a gente precisa entender como é que o computador funciona, certo? Então eu achei um vídeo aqui muito interessante e eu vou escutar ele é em inglês, é um vídeo bem desenhadinho, bem massa. E deixa eu ver se eu consigo mostrar, é lá do Codecademy, tá? Codecademy é uma plataforma de aprendizado e tal, de programação. Eu nunca usei Codecademy, eu não estou sendo patrocinado pela Codecademy nem nada disso, tá bom, Matheus? Não gasta o teu dinheiro em nenhuma plataforma que eu for mostrar aqui. Tu consegue ter esses primeiros passos aí, dar esses teus primeiros passos sozinho em casa estudando, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver esse vídeo aqui, eu só tenho que botar gravar minha tela. Aí vamos ver aqui o que é uma linguagem de programação. Então ela tá falando aqui o que é uma linguagem de programação. Linguagem de programação é uma ferramenta que a gente usa para passar instruções para o computador. Mas vamos primeiro começar por entender o que é um computador. O computador é uma máquina que recebe um input, uma entrada e gera uma saída. Então tem vários tipos de computadores, laptops, telefone, um micro-ondas, pode ter um microcomputador lá dentro. E todos eles entendem uma linguagem, ela chamou aqui de linguagem que é a binária, né? Então o computador entende binário. O que é binário? Vamos começar pelo que é binário. No nosso mundo da matemática, nós temos, por exemplo, os decimais, certo? Que vai de 0 a 9, então qualquer combinação tu vai ter um decimal. E no binário tu também tem combinações, só que é bi, ou seja, é 2, somente 2. Tu só pode combinar o número 0 com o número 1, onde o número 0 significa falso, ou significa negativo ou desativado, e o número 1 significa um circuito que está ativo, que vai retornar verdadeiro, e aí por diante. Então o binário praticamente é a combinação de 0 e 1 e a máquina entende essas combinações ao ligar e desligar chaves internamente lá, digamos assim, tá bom? Ó, então, só feitas de 0 e 1. Ó, então, o 0 representa off, desligado, e o 1 representa ligado.
Então, internamente, o computador, ele tá pegando 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Antigamente até se programava com um cartão, né, de furo, onde tu furava o cartão para dizer se era 1 e tu deixava em branco para dizer que era 0, ou vice-versa. Mas hoje em dia a gente não escreve mais em binário. Imagina, tirando eu, que sou um cara muito avançado, tô brincando, a gente não escreve em binário, porque ia ser muito complicado, certo? Então a gente desenvolveu linguagens de programação onde tu escreve praticamente em inglês com alguma sintaxe. E o que é sintaxe? A gente chama de sintaxe as regras ortográficas, digamos assim, da linguagem de programação. Então, cada linguagem vai ter uma sintaxe diferente e tu tem que seguir essa sintaxe para pro intermediário aí, para alguém que vai traduzir a tua linguagem de programação que tu escreveu em inglês para binário, possa entender o que tu está escrevendo. É como se fosse as vírgulas do teu texto, da tua redação. Muitas vezes, se tu não coloca a vírgula no lugar certo, tu pode mudar o sentido de uma frase, certo? Então, na linguagem de programação, nós temos a sintaxe, que como as vírgulas no teu artigo aí em português, no teu texto em português, na redação, pode mudar a tua intenção da escrita. A gente sabe que a máquina ela vai receber entradas e gerar saídas, e vai receber comandos, ela vai te dar um resultado, certo? E a gente sabe que ela, lá no meio da máquina, lá por dentro, ela está trabalhando com 0 e 1, com binários. Mas tu não escreve em binários, então significa que tem alguém traduzindo para a máquina o que tu está escrevendo em inglês, através de uma linguagem de programação, certo? Esse alguém pode ser um compilador ou um interpretador. No caso do JavaScript, o JavaScript tem um interpretador, que é o navegador. Então, o JavaScript, tu escreve em JavaScript com a sintaxe do JavaScript e o navegador vai interpretar isso que tu escreveu. Ou seja, ele vai traduzir isso, vai ter uma série de otimizações, um monte de processo que o navegador vai fazer para traduzir algo que tu escreveu que é legível para um humano entender em 0 e 1s para a máquina entender, para o cliente entender, tá bom? E tem outras linguagens como o C++ e o Java, e para ti que está começando agora, Java não é a mesma coisa que JavaScript, tá? São duas linguagens diferentes. Então o Java, por exemplo, ele é compilado, o que significa que tu não tem um navegador interpretando aquela tua escrita para binário. Tu tem um compilador que ele vai rodar, ou seja, é um programa que vai pegar o teu código em inglês ali, a tua linguagem de programação, e vai compilar para binário e vai passar isso para o computador. Então ele é compilado. Já uma linguagem como JavaScript, ela é interpretada, ou seja, o navegador, né, ou o interpretador, ele vai pegar cada instrução que tu for fazer, um conjunto de instruções, e ele vai traduzindo aos poucos para a máquina entender, tá? Para a máquina que está do lado do cliente entender. Bom, acho que esse é o básico do que é o JavaScript. Então, reforçando, JavaScript é uma linguagem que ela é rodada no cliente. Inicialmente ela nasceu assim, onde tu escreve com uma sintaxe, que a gente já vai ver, e uma sintaxe é um conjunto de regras, assim como tu tem nos teus artigos o ponto e vírgula, o ponto final. A sintaxe é um conjunto de regras que vai ajudar o interpretador, que é o navegador, a traduzir o que tu está escrevendo para binário, 0 e 1, que a máquina vai entender 0 e 1, tá bom? Então, no final das contas, o que tu escreve não é o que a máquina lê. O que a máquina lê é o que o interpretador interpretou para ela. Então, vamos lá. Aqui no teu navegador, no Chrome, se tu não tem o Google Chrome, instala o Google Chrome aí, que a gente vai usar ele aqui hoje, tá? A gente não precisa usar uma ideia para iniciar. Tu vai vir aqui em Setting, tu vai vir aqui em More Tools, ferramentas, o teu pode estar em português aí, Matheus, tem que ver. E tu vai vir em Developer Tools, ou ferramentas do desenvolvedor, programadores, eu não sei como é que está aí escrito em português, mas tu vai achar com certeza. Tu vai clicar aqui e vai abrir essa série de abas aqui e tal. Olha só que legal, se tu der um refresh na tela, o que é o refresh, né? Tu atualizou a tela ali, deu um F5, tu vai conseguir ver, por exemplo, o network, né? O que essa página está acessando de arquivos e tal, e tu pode brincar aqui também. Mas a gente vai querer vir para essa segunda aba, que é a aba de console, tá? O que é o console aqui? Basicamente, o console é uma maneira de tu usar o navegador
para interpretar algum comando ou para rodar, executar algum programa no navegador, tá? Então, ou seja, tudo que a gente escrever aqui, o navegador vai interpretar e vai mandar para a máquina que vai executar algo. A primeira coisa que tu pode fazer em um navegador para brincar é um comando que se chama alert, e aí tu vai... o comando é alert, tá? Quando tu chama um comando, a gente chama isso aqui também, pode chamar de função, ela vai ter alguns parâmetros. O que é parâmetro? Aqui, no caso, o parâmetro dessa função é uma mensagem. Então, para iniciar uma mensagem de texto, tu pode usar aqui aspas duplas ou simples. Tu vai... Lucas Montano do canal Lucas Montano. Então, no momento que eu faço isso, eu estou passando esse parâmetro aqui que a gente fala para a função, que é uma string. A gente chama de string o que é texto, tá? Então, string é um tipo de dados que representa texto e o alert é uma função. O que a função alert vai fazer? Vamos ver. Quando tu clicar Enter, vai aparecer no teu navegador aí, ó, o site disse Lucas Montano do canal Lucas Montano. Se tu sabe inglês, tu vai ver que os comandos em JavaScript, por exemplo, o alert, ele é muito simples, porque alert é alerta. Né? E quando tu faz um alert, tu tá alertando o usuário, tu que tá usando o teu site aí, tá usando um site, tá alertando ele de alguma coisa. Então tu vê que os comandos são simples, são em inglês. Só que por trás disso, o interpretador tá traduzindo para binário, e por isso que a máquina sabe que ela tem que mostrar um pop-up, né? Na linguagem aqui de web a gente chamaria de pop-up, tá? Vamos ver outro comando. A gente pode, por exemplo, criar uma var, que é uma variável, e vamos chamar essa var de nome, e ela vai receber uma string chamada Lucas Montano. Bom, o que é uma var, então? Uma var é uma variável. Uma variável é um espaço na memória que tu está armazenando uma informação, tá? Então, no momento que eu coloquei aqui var nome, o meu navegador aqui, né, o JavaScript, ele vai alocar, a gente chama alocar quando a gente vai reservar um espaço na memória. Tu sabe quando tu compra um computador e tu diz assim, meu computador tem 8 GB de memória RAM. O que é essa memória RAM? Para que ela é usada? Ela é usada para várias coisas, mas vamos entender que quando tu faz var nome igual a Lucas Montano, tu está armazenando esse texto Lucas Montano dentro da tua memória RAM, tá? Então, o var aqui ele vai criar uma variável. E por que é variável, né? Olha só esse nome, variável. Porque tu pode mudar, né? Algo que é variável é algo que muda. Então, por isso que se chama variável. Tu vai ter outros tipos de declarações assim para armazenar um espaço em memória, que, por exemplo, vai se chamar constante. Porque simplesmente depois que tu definiu aquilo, não tem mais como mudar. É uma constante. Então, tu tem variáveis, tu tem constantes, tem vários tipos aí de maneira de alocar um espaço em memória, tá? Aqui é uma variável, ou seja, a gente pode modificar esse valor. Que significa que depois que eu, por exemplo, fizer alert nome, a gente poderia escrever nome igual a Matheus Montano, e dar um alert nome de novo. Então, tu viu que ele é variável porque o nome iniciou como Lucas Montano e depois trocou para Matheus Montano. E só uma observação aí, tu tem que quebrar a linha dessa forma que eu estou fazendo, segurando o Shift, tá? Se tu apertar o Enter para quebrar a linha, ele vai executar o teu comando. Então, se tu quer assim aqui no console do Chrome brincar com JavaScript, tu tem que se lembrar de segurar o Shift para poder escrever em várias linhas. Vamos executar. Ele printou o alert, ou seja, ele está executando linha por linha. Ó. Primeiro o nome, igual Lucas Montano, alert do nome. Depois ele substituiu a variável nome por Matheus Montano e deu o alert no nome de novo, que agora é Matheus Montano. Tá? Então, outra coisa que tu pode aprender aqui, sem fazer o alert, né? Tu pode simplesmente fazer um console.log e aqui tu vai logar algo, né? Essa é a mensagem de log. O que significa log, né, Lucas? Você está falando assim, log. Log é diferente do alert. O alert vai aparecer um pop-up na tela e o log vai simplesmente printar algo
printar, né? Vai simplesmente exibir algo no teu console. Vamos aprender um outro comando que é o if, tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui var idade e eu vou agora não usar uma string, né, que é um texto, eu vou usar uma idade mesmo, um número. Vou botar aqui 15. Então, digamos que seja 15 anos. Shift Enter. E eu vou usar o comando if. O if, em inglês, se fala se, né? Se é uma cláusula, né, de condição. Então, por exemplo, se não chover, eu vou jogar bola. Então, o if é um comando se, tá? Só que é escrito em inglês. Então, se, né, if, idade, for menor, e a gente usa esse sinal para menor, e a gente vai usar esse aqui para maior. Então, se a idade for menor do que 18, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir umas chaves aqui, e aqui vem aquela parte que eu falei da syntax, né? O que é a syntax? Syntax é os pontos e vírgulas do teu texto aí, da tua redação. Aqui, a syntax que a gente está usando, ela não nos obriga, mas em termos de ajudar, digamos assim, a entender o que está acontecendo, a gente usa chaves no if no JavaScript. Vai funcionar sem as chaves também, mas vamos fazer usando as chaves primeiro. Então, if idade menor que 18, a gente vai dar um console log menor de idade. Else, o que é o else em inglês? O else em inglês é senão. Senão, console log maior de idade. Então, praticamente o que a gente está fazendo é se a idade for menor que 18, a idade é uma variável que está recebendo 15, a gente vai mostrar um log dizendo menor de idade, se não, a gente vai mostrar um log dizendo maior de idade, tá? Então, 15 é menor de idade. Se a gente mudar o resultado ali para 20 e apertar de novo Enter, vai aparecer maior de idade. Então, a gente já está aqui programando, a gente já está criando, né, condições. Mas, Lucas, eu quero aprender a programar um site completo e tal e tudo mais. Bom, para isso, eu vou deixar um tema de casa aí para ti, que é instalar uma IDE. Então, a IDE é um programa que tu instala no programador, no teu computador, assim como o Word. Digamos assim, tu tem que escrever uma redação para o colégio. Tu vai instalar o Microsoft Word lá, né? O Office, para te poder escrever a tua redação. Assim como tu usa um Word para escrever a tua redação em português, tu vai usar uma IDE para escrever os teus códigos. Então, eu te recomendo instalar uma IDE que se chama VS Code. Ela é gratuita, tá? Então, bota no Google VS Code, que é o Visual Studio Code. Tu vai aqui em Download e tu baixa aí para a versão do Windows que tu tem. No caso do Matheus, aqui ele tem o Windows. Tu instala aqui e dá uma brincada lá nele. Praticamente é isso. Eu espero que isso te ajude a dar os primeiros passos aí, a entender o que é uma linguagem de programação, o que é o JavaScript, como é que ele roda, como é que a máquina entende o que eu estou escrevendo em JavaScript. E se tu conseguiria ajudar aí o Matheus também a ter acesso a outros conteúdos gratuitos sobre JavaScript, comenta aqui embaixo qual que tu recomenda. Se tu já escreveu um artigo, comenta aqui embaixo com esse artigo, o link para um vídeo no YouTube. E não esquece de compartilhar esse vídeo para alguém que está começando. Eu sei que para muitos de vocês isso é o básico, então, né, talvez esse conteúdo não seja para ti, mas se tu lembrar de alguém que ajude, compartilha esse vídeo, tá? Eu espero que ajude. Comente aqui embaixo se ficou com mais alguma dúvida, se tu está começando agora, e talvez eu possa esclarecer essas dúvidas num outro vídeo ou através do meu Twitter, Instagram e outras redes sociais, tá certo? Se tu não é inscrito no canal, vai se inscrevendo então, porque dessa forma eu te vejo com certeza no próximo vídeo.